Em 5 segundos, Jornal 360. Oferecimento Café Beduíno. Descubra o sabor marcante do café beduíno. O Brasil, terra de vastas oportunidades e potencialidades, possui uma indústria dinâmica e diversificada que enfrenta um panorama cada vez mais globalizado e competitivo. Em uma era em que o mundo se conecta e se comunica em ritmo acelerado, torna-se primordial explorar as vantagens comparativas do nosso país, com o intuito de promover um ambiente favorável ao desenvolvimento industrial. No entanto, deparamos-nos com um entrave que mina a competitividade de nossas empresas, a excessiva burocracia e complexidade tributária. O peso dos impostos e a morosidade dos trâmites fiscais dificultam a capacidade de inovação, de investimento e de crescimento do setor produtivo brasileiro. A desburocratização dos impostos surge, assim, como uma necessidade premente para impulsionar a indústria nacional. Ao simplificar os processos fiscais, reduzindo a carga tributária e proporcionando maior transparência e eficiência, possibilitamos um ambiente propício à competitividade empresarial. E no programa de hoje eu recebo Gustavo Viana, que é diretor regional da Bicomex, para a gente falar sobre esses assuntos, entre outros. Eu espero você participando com a gente. Nós estamos ao vivo. Olá, uma boa noite para você. Seja bem-vindo à TV Pós e ao Jornal 360. 1º de junho. Gente, junho, vocês não podem acreditar que nós estamos no mês de junho, meio do ano. Começando aí mais um mês, que seu mês seja próspero, seja produtivo, que você tenha aí muitas alegrias nesse mês que está iniciando. E começamos bem o mês de julho, com um convidado novo aqui neste programa. Primeira vez que eu recebo aqui o Gustavo Viana, que é diretor regional da Bicomex. Estou muito contente de poder compartilhar aqui os conhecimentos dele comigo e com você. Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Carol. Prazer te receber, Gustavo. Prazer é todo meu de poder participar. Muito obrigado aí pelo convite. Aqui com a gente que agradece a você, a sua assessoria. Nós temos convidados aqui nos estúdios também. Obrigado por estar vindo aqui para participar com a gente. Já conhecia Poços? Já conhecia Poços, terra conhecida. De onde você é, Gustavo? Eu sou de Belo Horizonte. O seu sotaque te denuncia um Não pouquinho, nega, né? Um pouquinho assim. E a gente quer muito falar sobre competitividade, sobre essa questão importantíssima de desburocratizar. Mas eu gosto muito, Gustavo, antes da gente entrar nas questões do programa, da gente conhecer o nosso convidado, conhecer a empresa, o convidado, né? Onde as duas histórias se cruzam. Então, conta um pouquinho pra gente sobre a Bicomex, né? Você é diretor regional dela. E quando o Gustavo se tornou o diretor regional da Bicomex, onde é que a história de vocês dois se encontram? Bom, Carol, a Bicomex é uma empresa, né, de consultoria, mas com um viés muito grande na parte de tecnologia, né? Que bacana! Então, hoje a Bicomex com quase 600 pessoas trabalhando, né, sendo que delas mais de 200 direcionadas para o desenvolvimento de novas tecnologias, justamente para que a gente possa ter um pouco mais de eficiência e controle tributário nas operações nas quais a gente está inserido. A gente hoje é líder nacional na gestão de regimes especiais aduaneiros e tributários, né? O nosso foco sempre foi buscar eficiência, competitividade, né? Gerar mais compliance para que a gente possa ter a oportunidade de usufruir de benefícios e regimes especiais que estão disponíveis, né? O que é uma dificuldade perante toda a complexidade do sistema tributário nacional. O Gustavo, ele é economista, né, pela PUC, e a Bicomex apareceu na minha vida em 2019, em janeiro de 2019, em São Paulo, né? Apesar de ser de Belo Horizonte, morei muito tempo em São Paulo. Economista vive em São Paulo, né? Parece que atrai, né? Atrai, com certeza, Gustavo. E a gente começou uma história muito legal, né, de desenvolvimento, né, de novos produtos, desenvolvimento de novos mercados.
né, e estratégias para que a gente pudesse desenvolver justamente a competitividade da indústria nacional. Sejam empresas nacionais ou estrangeiras, participantes do nosso mercado. E aí a gente começou a construir essa história de forma que a gente precisava realmente regionalizar um pouco mais e segmentar um pouco mais as nossas atuações, né? Então a Abicomex hoje ela está presente nacionalmente, né? Então a gente atende a todo o território nacional. Temos projetos a nível Latinoamérica também, então nós estamos presentes em projetos na Argentina, na Colômbia e também alguns projetos já a nível Europa. Bom, de tudo que você me falou, vou dizer que a Abicomex é necessária nesse momento que o nosso país vive, porque eu brinco, sabe, que ser empresário no Brasil, empreender no Brasil é ser super-herói, gente. Primeiro, para entender toda a questão fiscal, que é sempre muito complicada, sempre muito difícil. Já é difícil para aquela pessoa que tem ali uma equipe, que tem por trás uma Abicomex. Agora, imagina para aquele empreendedor que ainda não entendeu a importância, né, de ter ao lado essa empresa que faz com que a empresa dele cresça, que a empresa dele ande. Vamos falar de um pouquinho mais disso. E você é economista também, que bom. Então a gente pode colocar aqui também umas perguntinhas políticas, a gente. Vamos deixar para o final, isso não estava na pauta não, mas quem ele mandou me dizer que ele é economista? Vamos embora. Eu quero saber, a primeira coisa que eu quero perguntar é se você acha que a competitividade da nossa indústria aqui no Brasil, ela é um legado decadente ou ainda é uma oportunidade latente para o nosso desenvolvimento? A competitividade da indústria nacional, ela passa muito pela eficiência nos controles que a gente pode exercer em função de como que a gente pode se tornar realmente mais eficiente em função tributária, né, no ambiente global. Hoje a gente compete globalmente, a gente não compete mais regionalmente. E a complexidade do sistema tributário nacional, ela faz com que a nossa indústria ela seja um pouco menos competitiva, né, o que acaba trazendo o famoso custo Brasil, que acaba realmente minando, né, um pouco a nossa competitividade. O Brasil, né, ele gasta, em média, as empresas brasileiras gastam em média 1.500 horas por ano em apuração de impostos. O quê? 1.500 horas. Você está brincando? Nunca me falaram isso. Você está brincando? Sério. Custo, meu Deus. Em termos, se a gente for analisar toda a estrutura tributária de apuração tributária no Brasil, são mais de 44 mil horas, o que significa 1,5 trilhão de reais para a nossa indústria. Olha isso, gente. Lidando com essa questão. Isso é 20% do nosso PIB, praticamente. Esse é o custo que a gente tem para poder fazer o nosso controle tributário. Isso é para entregar obrigações, para que o governo entenda o que você tem a recolher de impostos. Gustavo, em pleno século aí, 21, gente, 2023, hoje com o advento de tanta tecnologia que a gente tem, hoje a inteligência artificial na nossa mão, somos primários, hoje não somos mais secundários das IAs. E por que ainda é tão difícil o Brasil sentar e ter esse entendimento que é necessário ser feito? Eu acho que o entendimento ele já existe. A vontade que está faltando? Eu acho que é todo um processo estrutural que nós temos no país, né? A gente tem um histórico político, de forma geral, muito complexo, né? A aprovação de medidas que tornam, né, as empresas mais eficientes, a nossa situação industrial, principalmente, mais eficiente, ela passa por uma burocratização muito grande dentro desse processo. Mas o que a gente tem visto é que realmente a gente está dando alguns passos, né? Falando um pouquinho do estado de Minas, né, a gente acabou de ter um novo regulamento de ICMS lançado em março, né, e que entra aí em vigor a partir de 1º de julho. Ele já traz alguns benefícios no sentido da gente realmente conseguir desburocratizar um pouco. A comunicação entre governo e contribuinte passa a se tornar um pouco mais eficiente nesse sentido. E lembra que Minas também, né, é o estado mais caro hoje quando a gente fala de imposto, né? O nosso ICMS, dependendo do produto, né, pode chegar a mais de 30%. Né? Claro que isso aí tem o setor, né, que é colocado a isso, mas realmente eu acho que o estado de Minas Gerais tem pelo menos uma noção de que a eficiência, a burocratização prejudicam bastante, né, o nosso desenvolvimento. E a nível nacional a gente tem aí, né, duas propostas, na verdade, né, que vai ser ali
misturada para que a gente tenha uma proposta única de reforma tributária nacional. Né? A gente vai ter uma proposta. Você enxerga isso a curto prazo? Eu Olha, enxergo isso a muito longo prazo. Será que nessa encarnação a gente ainda vê isso, gente? É mais ou menos assim que eu fico pensando, porque são 17 anos aqui, ó, sentada aqui falando com você, e a gente fala em reforma tributária. Isso não acontece. Entra governo, sai governo, entra direita, entra esquerda, e não vai, a coisa não anda. É algo que a gente tem uma expectativa há bastante tempo. Né? Mas eu acho que o governo está bem incumbido aí de poder fazer com que essa reforma passe, acho que até o final do ano. Há uma necessidade latente que isso aconteça para que a gente tenha essa simplificação no processo. Ontem, né, Gustavo? Até mais para gerar mais segurança jurídica. Né? Eu quero falar dessas questões de dados, segurança jurídica, que hoje a gente tem vivido momentos tensos dentro dessas questões também. A gente pode ter interpretações dúbias da legislação, né? E tem alguns desafios a serem rompidos. Né? Então, por exemplo, hoje as empresas têm um problema grande demais de acúmulo de tributos federais. Né? Como é que isso vai ser tratado, né, dentro de um cenário de reforma tributária? Porque isso é um dinheiro, é um ativo das empresas, né? E isso tem que ser dado algum tipo de vazão. E aí o governo vai tratar isso de que forma? Né? Vou pegar o gancho do que você falou, que a partir agora de 1º de julho, né, entra já essa questão em vigor do ICMS para Minas. O que impacta isso? O que muda? Eu acho que o principal nesse processo do ICMS é justamente a gente conseguir fazer com que o entendimento do regulamento ele seja mais simples. Né? Então, eu acho que a gente desburocratizou até mesmo na forma de entregar algumas obrigações acessórias. Né? O advento do próprio FD Contribuições, que é uma obrigação eletrônica já das empresas, ela já consta, né, algumas informações que antes existia pelo Estado de Minas Gerais, a obrigatoriedade de registro em livros específicos. Então, acho que isso teve um ganho, né, nessa facilitação, né, nessa desburocratização. Outra coisa, eu acho que teve um processo muito bom na comunicação, né? Porque antes a gente tinha uma distribuição de alíquotas dentro do regulamento do ICMS, a gente ficava um pouco perdido ali para poder identificar onde que a gente poderia aplicar, né, as alíquotas que estavam vigentes. E hoje virou um anexo novo dentro do regulamento. Então, eu acho que essa parte da comunicação facilitou. A gente tinha um regulamento de 800 páginas. Né? Hoje a gente conseguiu reduzir esse regulamento para 500. E ainda assim é muita coisa. Ainda assim é muita página para ler. Ainda assim é muita coisa, meu Deus. E eu quero também saber a sua leitura hoje, né? A gente vive aí um Brasil com uma dependência exacerbada das commodities agrícolas, das commodities minerais. O que você enxerga a respeito disso para o Brasil caminhar? A gente ainda é um país, uma indústria primária, né? A gente tem ainda essa dependência das commodities, né? Isso aí é fato, a gente está muito... Nossa economia hoje está muito atrelada ao minério, né, que a gente é um dos maiores exportadores e produtores. Né? A gente teve hoje, né, a notícia de que o PIB brasileiro, né, no primeiro trimestre subiu. Está nas nossas notas de hoje, daqui a pouco a gente põe no ar. Né, subiu a 60% acima da expectativa em função do agronegócio. Né? Então a gente vê a representatividade que o agronegócio tem no nosso país. Então, hoje é a ponta, né? A gente pode falar que o agro hoje é a nossa ponta. Né, é o que puxa, né, realmente a nossa economia. E o agro hoje ele é um processo tão eficiente, mas muito focado nas novas tecnologias. Né? A gente estava falando um pouco de inteligência artificial. Né? A gente participa de feiras, né? A Becomex está muito inserida no agronegócio brasileiro, apoiando as empresas, né, os grandes importadores e exportadores. Né, e a gente vê o uso da tecnologia no agronegócio de forma muito eficiente. Né, o que outros segmentos também vêm puxando, eu acho que isso é o que vai proporcionar a gente um crescimento cada vez mais sustentável. Eu não consigo entender, sabe, Gustavo, essa questão que a gente tem a tecnologia, o agro é o que movimenta o país, é o que puxa o nosso país e a gente prefere ainda ser agregado dos chineses do que largar a mão de ser commodity. Não é? Qual é a nossa dificuldade em entender, né, que o Brasil, né, especialmente, a gente viu isso na pandemia, gente. Como diz o mineiro, a gente estava com a faca e o queijo na mão lá na pandemia e ainda assim continuamos aí sucumbindo a outros países. O que você acha que falta para isso mudar? Na sua visão de economista, na sua visão como diretor da Becomex, uma empresa que abraça essas indústrias para fazer o nosso país crescer?
A gente tem uma dificuldade hoje, porque a gente estava falando agora há pouco do custo do Brasil, né? A gente tem um custo muito alto, né? Então a gente tem uma dificuldade, primeiro, para que a gente possa ter um custo de produção mais baixo, né? Então isso aí é algo que é muito complexo para a gente. A gente tem uma carga tributária alta, né? Super burocratizada. Nós temos encargos trabalhistas que ainda são altíssimos. Altíssimos, né? altíssimos. Um risco trabalhista que ainda existe, né? Um risco jurídico nesse sentido. Então a gente ainda tem que passar por alguns processos aí para que a gente possa realmente ser competitivo na produção além da tecnologia, né? Além da importação de novas tecnologias, para que a gente possa realmente ser mais eficiente aí em produtos com mais valor agregado. Você acredita que é possível aprender com países vizinhos? E quais lições que você acha que a gente pode extrair disso? Eu acredito que assim, aquela velha máxima, né? A gente às vezes tem que aprender com os próprios erros, né? A gente não consegue aprender com os erros dos outros. Mas a gente não tem aprendido isso não, viu? A gente não tá bom aluno nessa história não, viu, Gustavo? Mas eu acho que sim, eu acho que a gente passa por esse processo. Eu acho que passa pelo processo assim, de absorver novas tecnologias, né? A gente trazer isso para o Brasil. A gente tem que trabalhar muito a capacitação, né, de novos profissionais, né? Fazer com que a gente tenha realmente profissionais capacitados, não só na indústria, mas no serviço, né, no desenvolvimento. Então a gente tem que ter toda uma estrutura. Isso aí passa pela educação, passa pela... Educação base, né? Então, A gente fala a de gente tem educação. um problema estrutural muito grande ainda para se resolver. Mas eu acredito que a gente tenha muita pista ainda para poder crescer. Você é uma pessoa muito otimista, Gustavo. Eu gosto de pessoas otimistas. Que olha assim, né? A gente vê esse monte de problema e fala, gente, mas tem jeito, vamos para frente, tem que ser. Formas existem, né? A gente ser. tem que realmente colocar em prática. Verdade, tem que ser, né, gente? Olha, a notícia é que, né, a inadimplência bateu o recorde na classe média do Brasil. Acompanha com a gente a matéria. Com os preços lá em cima, fica difícil equilibrar todas as contas. Eu não faço nem conta, porque se fizer não tem como pagar, né? É difícil, porque as coisas estão muito caras. Tem que parcelar, né? A gente tem que fazer um acordo. Pagar juros depois, não tem jeito. Um levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo aponta que a situação econômica para a classe média não está nada boa. Somente entre janeiro e abril deste ano, a inadimplência entre famílias que recebem de 5 a 10 salários mínimos saltou de 20,4% para 22,6%. Esse é o maior número da série histórica, iniciada em maio de 2021. As pessoas elas têm um salário que sobe bem menos do que os preços, então esse salário ele já não consegue comprar a mesma coisa e o resto daquilo que as pessoas consomem também está ficando muito mais caro. Quando o endividamento chega na classe média, as preocupações elas se multiplicam, primeiro porque a classe média hoje é a classe que faz com que realmente a economia tenha uma movimentação maior. A pesquisa ainda trouxe a situação de outras classes. Para a mais alta, com rendimento acima de 10 salários mínimos, na faixa de 3 a 5 salários, a parcela de endividamento permaneceu praticamente a mesma. Já para a classe mais baixa, que recebe até 3 salários mínimos, a fatia de inadimplentes caiu mais de 2%. A inadimplência ou a incapacidade de fazer frente a todas as dívidas dentro do mês tem crescido de forma mais expressiva para a classe média, justamente porque são pessoas que não vêm sendo alvo de medidas, por exemplo, de políticas públicas e medidas de auxílio à renda. A classe média também não tem, por exemplo, um colchão de rendimento ou um colchão de poupança para fazer frente às dificuldades financeiras e orçamentárias como a classe alta. A taxa básica de juros, que hoje está perto dos 14%, também não ajuda quem tenta sair da inadimplência. Isso porque, além de encarecer os juros bancários, ela ainda dificulta o acesso ao crédito. A saída para esse cenário passa por taxas menores, mas principalmente pelo aumento da renda familiar. A gente precisa de renda, só que para ter renda a gente precisa crescer. Ao longo do tempo, com uma melhora gradual da economia, esses cenários ou essas taxas de endividamento e até da inadimplência cedendo, mas a gente deve ter uma reversão bem lenta, a gente deve ter uma queda lenta, que só vai realmente se acelerar e fica bem mais evidente
a partir do momento em que o Brasil conseguir aprovar reformas que façam com que a gente acelere esse processo de retomada do crescimento econômico. O Vila Colinas é um condomínio tudo de bom. Tem sol, é arejado, tem vista linda, casas com 2 suítes, lavabo, quintal, cozinha e sala integradas em conceito aberto. Está a 5 minutos do centro da cidade e em breve você pode pegar mais de uma avenida para chegar mais rápido ao centro. Vila Colinas. Está chegando a hora de você mudar de vida. Uma construção Elos com a garantia e financiamento Caixa. Aos 68 anos, decidi mudar meu sorriso. Deixei de usar dentaduras. Escolhi o Implar e hoje, aos 83 anos, tenho certeza que fiz a escolha certa. Amadureci com qualidade de vida. Faça como eu, venha para o Implar e volte a sorrir. Estamos de volta com o Jornal 360, dia 1º de junho, né? Estreando aqui o mês com vocês, né? Bom jornal do primeiro dia do mês, né? A gente já vai abrindo a cabeça aí para as coisas importantes que nós vamos debater esse mês aqui no 360. Lembrando que o programa reprisa domingo, 14h30, então é uma ótima oportunidade para você que é empresário, né? Vir aprender aqui com o Gustavo, que é da Bicomics, e está trazendo informações muito importantes para a gente, para esse momento que a gente tem vivido no país. E eu quero falar disso agora, Gustavo, diante aí dessa crescente digitalização que a gente tem vivido de todos os negócios. Como é que as empresas hoje conseguem acompanhar essa transformação? E como é que vocês oferecem soluções tecnológicas nessa área? Né? Especialmente para a área tributária, que é o legado de vocês. Muito legal a sua pergunta, Carol, porque hoje a empresa que não está acompanhando as evoluções tecnológicas, ela realmente está correndo um risco muito grande de estar fora do mercado em muito pouco tempo. Você acredita nisso? Eu também. Somos dois. Eu acho que hoje todo esse processo de eficiência, crescimento, eu acho que passa muito pela implementação de novas tecnologias, o desenvolvimento das próprias tecnologias, né, a serviço ali da sua própria operação. A Bicomics, né, por ser uma empresa também com foco muito em tecnologia, a gente tem um desenvolvimento próprio de inteligência artificial, principalmente focado na parte da classificação fiscal de mercadorias, na busca de benefícios de produtos importados, né? Então isso aí é uma constante. Desculpa. É uma busca constante de melhoria para que a gente possa realmente tornar esse processo mais eficiente, né? E a gente vê bastante as empresas buscando isso, né? Aquelas empresas que realmente entendem que essa é uma necessidade, cada vez mais buscando eficiência na área de tecnologia para os seus processos internos. E você tem acompanhado essa nossa evolução, Gustavo, e você entende que hoje empresas que ainda estão pensando que a tecnologia, o uso das novas tecnologias de inteligência artificial, como nós comentamos no bloco anterior, ainda estão presas dentro de um departamento da empresa e não do comportamento da empresa, são empresas que realmente, né, vão ficar para trás. Eu costumo dizer que, né, não é mais departamento, virou um comportamento das pessoas. Como é que os empresários têm lidado com isso? Porque eu sei que ainda é, né, uma dificuldade muito grande, é tudo muito novo para as pessoas. Como é que isso é aceito? Como é que você enxerga essa aceitação desse novo surgindo? Eu acho que a tecnologia, né,
Eu acho que as pessoas têm aquela visão de que a tecnologia, as integrações, né, eu acho que as implementações, elas são muito dolorosas, né, no dia a dia das operações das empresas, né. Então, acho que esse é um estigma que os empresários, né, e os executivos, eles têm que começar a mudar um pouco esse foco, até porque a própria tecnologia faz com que hoje você não tenha necessidade de uma integração sistêmica para poder fazer uma gestão pela tecnologia de um determinado regime especial ou um benefício fiscal, né? Então, acho que a Becomex mesmo, ela firma um processo de gestão desse processo. Então, a ideia é fazer com que as empresas tenham a noção de que elas têm que ter pessoas estratégicas, né? A gente tem que ter uma visão estratégica do nosso negócio, não operacional. Que é o caso da gente perder tanto tempo fazendo apuração de imposto, né, buscando outras alternativas aí para redução de custo e geração do fluxo de caixa. E regulação de tudo isso, né? Onde neste momento mora aí, né, a grande dúvida, a grande dor das pessoas em termos da regulação dessas questões que vêm surgindo, como inteligência artificial, as próprias questões de leis, de proteção de dados. Como é que vocês trabalham com essa questão? A LGPD hoje ela tem que ser respeitada, né? Eu acho que veio de forma muito importante. Eu acho que demos um passo importante, né? É importante, né? Eu acho que você proteger os dados, né, principalmente das pessoas físicas, eu acho que isso aí é fundamental para qualquer evolução de qualquer sociedade, né? Então isso aí é um passo muito importante. Eu acho que a regulamentação disso, né, a regulação disso, ela tem que passar pelo entendimento de que também há um desenvolvimento muito grande a acontecer ainda, né? Então, tem que ter cautela, né? Eu acho que a gente tem que ter um olho clínico para esse tipo de situação, mas também a gente tem que entender que esse processo evolutivo, ele está aí, a gente também não pode ficar defasado. Então você é a favor do uso e não desse momento de para com tudo, né? Vamos voltar à idade da pedra. Eu acho que tem seus benefícios, né? É uma preocupação que a gente tem que ter. Não, com certeza, né? Precisa até de uma regulamentação, né? Uma mínima que seja, para que, né, a gente não veja o que a gente tem vivido, que tem assustado muitas pessoas, né? Essa exacerbação de fake news, de deepfakes, as pessoas aí com medo de tudo. E realmente dá, gente, é realmente assustador você pensar que alguém pode, né, pegar aí uma inteligência artificial e te fazer uma cópia com voz, você igualzinho. A gente realmente fica muito assustado. Mas aí trazendo para dentro das empresas, dessa questão de segurança mesmo empresarial, que a gente ainda vê empresários com medo de dados sensíveis em nuvem, de dados sensíveis de todas essas questões. Nesse cenário aí de leis, de regulamentações, como é que você garante também para os seus clientes que eles estejam em conformidade com as exigências legais? O primeiro passo é a gente ter a certeza de que o ambiente que a gente está utilizando ele é seguro. Isso é tão importante. Né? Gente, isso é muito importante. Então, existem hoje formas, né, de regulação e até mesmo de você buscar, né, essa proteção de dados de forma mais contundente, né? Então, existe, por exemplo, hoje uma ISO 27001 que é focada na segurança da informação. Ótimo, excelente. Né? Então, a própria Becomex, ela é certificada, né, até porque é um volume de dados sensíveis. Sim, né, de informações que vocês lidam. E as empresas, elas têm que também buscar essa proteção, né? Não adianta só a gente que lida com os dados ter essa proteção, sendo que o próprio ambiente da empresa está desprotegido. A ponta não tem, né? E é mais comum do que a gente imagina, né? Muito mais comum, né? A gente vê casos aí o tempo todo de sequestro de dados, né? E isso, infelizmente, é uma realidade. A gente sabe que é um investimento alto, né, nessa questão. Ainda é, infelizmente, investimento alto, mas é um investimento crucial para que a empresa aí hoje possa se manter e não ter aí problemas futuros. A gente tem visto cada vez mais, né, empresas gigantescas aí com dados expostos, empresas que a gente até assusta, a gente fala, nossa, eu pensei que isso fosse uma empresa segura. E você, consumidor, também. Cuidado aí aonde você
coloca os seus dados, né? Que isso é uma parte muito importante também. Deixa eu fazer um giro de notícia, porque eu tenho uma nota falando aí sobre novo modelo de tributação para a gasolina. Pois é, gente, que vai ficar mais caro. Eu vou pedir opinião aqui. Aproveitar que a gente tem um economista aqui, né, gente? Eu vou trocar uma ideia aqui com o Gustavo. Gira aí pra gente, Adriano, vamos mostrar o que está rolando hoje aí no nosso país. STF condena Collor a 8 anos e 10 meses de prisão. O ex-presidente foi considerado culpado por lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Economia brasileira cresce 1,9% no primeiro trimestre desse ano. O PIB somou 2,6 trilhões de reais na comparação com o primeiro trimestre do ano passado. Pacheco confirma que Lula indicará Zanin para o STF e elogia a escolha. O presidente havia avisado demais ministros na semana passada que indicaria o advogado dele. O preço da gasolina deve subir nesta quinta-feira com o novo ICMS. Novo modelo de tributação do combustível deve levar a aumento no preço para o consumidor final na maioria dos estados. O que isso impacta, Gustavo? Esse novo modelo aí de tributação? Impacta direto o bolso do consumidor. Né? Ah, que novidade! Fala uma coisa diferente aqui. Fala uma coisa boa, vai, Gustavo. Impacta justamente aquele que mais depende. Isso impacta a economia como um todo. Né? Combustível, ele faz parte da cadeia produtiva de tudo no Brasil. Né? Então a logística fica prejudicada, o consumo de combustível na própria operação das indústrias se torna mais cara. E aí, justamente, né, a gente entra num processo inflacionário um pouco mais pesado. A gente já vem vivendo isso, né? A gente vem vivendo isso. Outra coisa que o Brasil está vivendo aí, essa dificuldade, né, da gente conseguir baixar essa inflação, né, conseguir baixar as taxas de juros que seguem aí também muito altas. Né? Agora eu vou conversar com o economista. Espera que a gente já volta, tá, gente? Continuamos falando aqui da Bicomos, mas deixa eu aproveitar o economista aí. Que cenário que você enxerga para até esse final de ano, Gustavo, para empresas que pretendem ainda investir, que estão com projetos aí de crescimento? Você acha que é um bom momento no Brasil? Olha, Ele respirou profundamente aqui, gente. O custo do capital no Brasil ele é muito caro. Né? Isso aí é um grande impeditivo. Mas é um mercado consumidor enorme. Né? Então, por mais que a gente tenha ainda, né, um ambiente, entre aspas, né, de negócios que prejudica essa vontade do investidor estrangeiro, principalmente de trazer capital para o Brasil, ele sabe que aqui ele tem também realmente um mercado consumidor enorme. Né? Então a gente vê hoje grandes investimentos sendo feitos, né, na indústria como um todo, expansão da capacidade produtiva. A gente tem visto novas linhas de produtos chegando no Brasil, a gente tem visto novas montadoras de veículos vindo para o Brasil. Né? Então, eu entendo que por mais que a gente tenha um capital caro, a gente tem um mercado ainda favorável a novos investimentos. É claro que isso tem uma maturação, isso tem uma curva, né, de até que a gente chegue num platô e que talvez não se torne tão eficiente. Mas aí eu acho que a gente tem sim um caminho ao longo do ano de 2023 para tentar reduzir esse custo do Brasil o máximo possível, principalmente através do custo financeiro. E você acha que as propostas que têm acontecido dentro do governo estão caminhando para ser favorável a isso? Olha, o governo tem tentado buscar um reaquecimento da economia nacional. Né? Um dos pontos é a questão do carro popular. Né? É um dos pontos que está sendo discutido. Isso afeta a cadeia produtiva do veículo como um todo. Né? O que tem que se definir é realmente, poxa, eu vou ter esse benefício com prazo de validade durante quanto tempo? Né? Isso vai ser 4 meses, 6 meses ou 1 ano? Né? Porque dependendo do lapso temporal que eu tiver de benefício, eu não consigo afetar onde eu quero. Né? Apesar de que as regras vão valer ali principalmente para aqueles veículos que tenha maior conteúdo regional, ou seja, que tenha um volume de autopeças produzidas no Brasil maior. Né? Então a ideia é que a gente tenha, sim, alguns cenários que possam proporcionar maior empregabilidade, maior renda. Né? Então, assim, algumas ações de forma imediata para reaquecimento estão acontecendo, esse é um exemplo,
Mas eu acho que a gente tem que começar também a pensar um pouco mais no longo prazo, porque aí a gente tem que ter aquele investimento de capital, realmente, né, o capital fixo vindo para o Brasil, que é onde a gente realmente ganha em geração de renda. A gente cresce, né? Não tem jeito. Né? Exatamente. Né? Mas o que a gente tem visto é que realmente, né, a indústria tem investido. Né? Acho que até mesmo pela geração de novas tecnologias e maior eficiência, esse investimento tem sido feito constantemente. Isso traz mais produção, isso traz mais exportação, entrada de divisas para o país, né? Isso afeta o nosso bolso diretamente, porque quanto mais divisas a gente tiver, menor o dólar, e tudo hoje está indexado globalmente ao dólar, praticamente. Né? Então, eu acho que sim, ainda temos um cenário positivo, né, de investimentos para o ano de 2023. Você falou da exportação, e em termos de exportação, como é que a Bicomex atua para ajudar as empresas a expandir no mercado internacional? A Bicomex hoje, ela atua de uma forma que a gente busca um processo de desoneração tributária com base no comércio exterior das empresas. Né? Então, a gente sabe que o governo ele disponibiliza ferramentas para que essas empresas que exportam tenham um maior benefício tributário, uma redução de custo efetivo. Então, essa redução de custo, ela vem através da redução ou isenção do imposto de importação, né, da isenção da taxa da renovação da marinha mercante, do COFINS adicional. Então, isso aí é um corte de custo, efetivamente. Né? Então, isso aí é um ganho econômico que as empresas passam a ter a partir do momento que elas resolvem se expandir a mercado global. Então, a Bicomex hoje ela procura identificar uma potencialização na utilização desses regimes, né, desses regimes especiais aduaneiros, né, olhando para uma camada de compliance. Hoje a gente está tendo, né, a implementação de um novo processo de importação, né, a implementação da DUIMP, né, do Documento Único de Importação, que fazem com que a gente tenha uma base para que a gente possa utilizar esses benefícios de uma forma mais eficiente. Né. Então você tem hoje um drawback, um recoff, que são regimes especiais focados, né, no comércio exterior brasileiro, justamente para que, a partir do momento que eu tenha exportação, eu também tenha um fomento interno, né, um subsídio interno, uma desoneração tributária, para que eu possa incentivar isso cada vez mais. Vocês enxergam hoje empresas no Brasil com grande potencial de exportação que não exportam devido à falta de conhecimento, à falta de oportunidade, depende até da falta de incentivos do governo? Sem dúvida. A gente tem uma série de empresas hoje que eu acho que a gente estava falando um pouquinho antes, né? Como é que a gente consegue capacitar as pessoas, né? Capacitação, e né? aí a gente parte lá da educação básica, né? A gente parte da base realmente da cadeia desse processo. Então, eu acho que assim, as empresas, as pessoas, né? Os empresários, eles ainda têm muita dificuldade de acesso à informação. Né? Então, às vezes, eles têm um processo que na cabeça deles é uma dificuldade enorme para que se possa exportar os produtos que eles hoje produzem no país. Né? E a gente falar de empregabilidade, né, nós estamos falando aí de... Com certeza. Isso vocês fazem, Gustavo? A Bicomex faz esse acolhimento do empresário, dessa consultoria, analisa a possibilidade dessa exportação, ou faz uma ponte aí para essa internacionalização das empresas? O que a gente apoia é justamente em como que a gente consegue facilitar o custo das empresas em função das exportações e importações dela. O que é mais fácil hoje, né? Exportar ou importar para o Brasil? Eu acho que a importação ainda é um pouco mais simples, né? Eu acho que a exportação ainda tem que ser um pouco mais disseminada, apesar de que a gente é grande exportador de algumas commodities, né, alguns produtos. Commodities, né, gente? Como sempre, né? As commodities, eu ainda vou ver isso, viu, gente? Antes de eu sair daqui, um dia eu ainda vou ver, eu vou mudar essa fala aqui nesse programa. Eu torço para que isso aí possa acontecer. E nós tivemos também o prazo para vacinação prorrogado em Minas Gerais. Aproveita se você não vacinou ainda. A gente está chegando aí às baixas temperaturas, né? A gente, especialmente aqui em Poços de Caldas, a gente sabe que o frio vai bater na nossa porta, então vacine você, sua família, vá aos postos da cidade, né? A cidade está toda preparada para receber você e sua família para vacinação, e é muito importante isso neste momento, para que a sua família aí passe mais uma temporada aí com as temperaturas baixas saudáveis. Pode rodar, Adriano.
Os mineiros terão mais 2 meses para tomar a vacina contra a gripe. A decisão da Secretaria de Estado de Saúde visa ampliar o público imunizado, principalmente o prioritário. Atualmente, a cobertura desse grupo está em apenas 46,38%. A meta do Ministério da Saúde é de 90% de cobertura. Um destaque são as crianças, que não chegaram nem a 40%. Então temos aí mais prazo, cerca de 2 meses, para quem não tomou essa vacina, busque o posto de saúde e garanta a proteção. Estamos no período de frio e agora que esse vírus circula e pode gerar internações e até matar. Então quem não tomou sua vacina, pais ou responsáveis que ainda não levaram suas crianças, aos idosos especialmente que são mais vulneráveis, vá até o posto de saúde e garanta a sua proteção. A baixa cobertura também preocupa quanto à aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19. Minas Gerais já recebeu mais de 4 milhões de doses e, até o momento, aplicou pouco mais de 2 milhões. Para a população com 80 anos ou mais, a cobertura está em apenas 10%. Para pessoas de 70 a 79, 21%. E acima de 60 até 69 anos, em 28%. A bivalente é a vacina indicada para proteção contra as variantes da Covid. Essa vacina bivalente ela é diferente por quê? Porque ela possui na sua composição as últimas variantes que foram identificadas em circulação no território, não só mineiro como brasileiro, incluindo aí a Omicron e as subvariantes dela. Porque pela idade, né, pessoas acima de 60 anos têm uma maior possibilidade de ter complicações quando adquire doenças respiratórias, né? E pela presença de comorbidades nesses pacientes, quer dizer, eles têm outras doenças, além aí dessa doença respiratória, a chance de uma exacerbação dessas outras doenças é maior, por isso o foco nessa população. Depois de ter vencido em todos os aspectos as principais marcas de cafés vendidas em nível nacional, o Café Caldense, mais uma vez, superou seus concorrentes. Desta vez foram comparadas marcas de cafés regionais das cidades de Poço Fundo, Andradas, Campestre, Botelhos, Cabo Verde, Guaxupé, Poços de Caldas, Vargem Grande do Sul, São João da Boa Vista e Muzambinho. Nas marcas concorrentes foram encontradas impureza, elementos estranhos e em alguns produtos até foram encontrados grãos de café. O Café Caldense superou seus concorrentes no comparativo pureza, evidenciando seu sabor marcante através de uma torra clara e média clara, diferente dos concorrentes que optaram por mascarar os seus defeitos, realizando uma torra forte e extra forte. Foram feitas avaliações como doçura natural, índice de impurezas, manutenção de qualidade de lotes distintos, responsabilidades socioambientais, sustentabilidade, aromas e o melhor preço final de mercado. Em todos os parâmetros, o Café Caldense foi o melhor. Opte você também pelo Café Caldense. Café de verdade com sabor de felicidade. O Vila Colinas é um condomínio tudo de bom. Tem sol, é arejado, tem vista linda, casas com 2 suítes, lavabo, quintal, cozinha e sala integradas em conceito aberto. Está a 5 minutos do centro da cidade e em breve você pode pegar mais de uma avenida para chegar mais rápido ao centro. Vila Colinas. Está chegando a hora de você mudar de vida. Uma construção Elos com a garantia e financiamento Caixa.
Estamos de volta para o finalzinho do 360 aqui de hoje, aprendendo muito sobre questão tributária aqui com o Gustavo, que é da Bicomics. Nós terminamos o bloco anterior falando, gente, da questão da exportação aqui do nosso Brasil. E trocando uma ideia com o Gustavo no intervalo, eu vou até trazer de novo essa questão, porque ele tocou na questão de exportações dos veículos, que hoje é um carro-chefe nosso, não é isso? Sem dúvida. A indústria automotiva, né, ela é uma grande geradora de empregos, né, e ela tem uma cadeia muito extensa, né? Então a gente vai desde a indústria de base, que é extrativista, né, passando pela cadeia do aço, chegando à produção de autopeças, passando pela montagem do automóvel e pela exportação. Hein? Veio aqui a contar a história completa, e é verdade. E aí a gente começa a analisar o tamanho dessa cadeia e a empregabilidade que ela tem, né? E a gente tem uma vantagem competitiva hoje a nível de América Latina, né? Olha, os nossos irmãos, né? Os nossos irmãos. Se a gente olhar para o cenário da Argentina, né? Exatamente. Que também é uma produtora de veículos, né? E exportadora também. Mas eu acho que hoje a gente tem uma vantagem justamente em função desse cenário para os autopartistas, né? Para a indústria de autopeças, aqueles fornecedores das montadoras, né? Em função dessa dificuldade financeira que existe hoje na Argentina, né, eu acho que os produtores no mercado local têm uma grande oportunidade, né, de trabalhar com as montadoras que estão no Brasil para que isso se torne um fluxo de processo um pouco melhor, né? Então, eu acho que até a produção do veículo no Brasil se tornou um processo um pouco mais simplificado a nível América Latina, né? Então, eu acho que os incentivos que estão vindo, todo esse processo que a gente está vivendo, acaba com que a indústria automotiva ela tem uma importância crucial aí no nosso processo de crescimento. A gente vê o tamanho dessa indústria, porque está sempre em crescimento, está sempre faltando peça, né? Você vai lá arrumar teu carro, precisa de uma peça, não tem peça, não entregou porque está faltando mão de obra, porque está faltando peça, ou seja, está sempre em constante aquecimento esse setor, né? É um setor muito em constante aquecimento. Caminhando aqui para o nosso final desse bloco, final do 360, eu quero falar mais um pouquinho sobre essa questão de desburocratização, que penso que é uma questão importante para que o nosso telespectador também reflita. E quero perguntar para você se você acredita que a simplificação aí tributária é um caminho, seria um caminho eficaz aí para a gente reduzir essa corrupção sistêmica que a gente tem no país. Sem dúvida. Sem dúvida a gente tem que ter uma simplificação, primeiro na comunicação do contribuinte com o governo, né, com os governos, seja ele municipal, estadual ou federal. Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? A gente tem que parar de gastar tantas horas para poder se comunicar com eles, né? Esse é um ponto. E conseguir, né? E conseguir fazer isso. São tantas horas para se comunicar, mas tantas horas e ainda para conseguir. correndo um risco grande, né? Tantas horas para conseguir, né, comunicar, porque a gente nem tem esse retorno da comunicação. Não tem, né? Então isso é uma dificuldade muito grande. Um outro ponto também que é importante, eu acho que a gente tem que desburocratizar a estrutura como um todo, né? Então, o nosso custo hoje, ele passa justamente pela falta da capacitação, né? Essa, como você bem comentou, uma corrupção sistêmica, pela falta de transparência, né? De como que a gente pode ter o retorno desse imposto que a gente recolhe mensalmente, né? É um volume absurdo de dinheiro que tem que ter uma transparência maior de destinação. Orçamentos secretos aqui, orçamentos secretos ali. Esses absurdos que a gente tem no país, né? Então, eu acho que isso realmente passa por um processo de transparência, né? Facilitação, mais transparência na comunicação. Eu acho que isso é fundamental. Sem contar que o Brasil hoje passa por grandes problemas, né? Seja insegurança jurídica, insegurança política, falta de infraestrutura, falta de saúde, educação e assim por diante. Você enxergou algum cenário melhor ou pior dentro aí da questão partidária no país? Tivemos um momento melhor quando tínhamos direita no poder, um momento melhor como esquerda. Você enxerga que, né, independente aí da questão partidária, a gente ainda segue cometendo os mesmos erros? Eu acho que tudo passa muito pelo Congresso, né? Então, eu acho que o Congresso é que tem que ter uma visão um pouco mais eficiente, independente se o governo está na esquerda, se o governo está na direita.
Acho que a gente tem que focar naquilo que tem que ter um destino, né, um final feliz, né? E isso aí passa pelas aprovações do Congresso, pelas análises, pelas propostas de lei. Então, acho que isso a gente tem que ter realmente um olhar, né, independente de se está na esquerda ou se está na direita, a gente tem que ter um olhar sistêmico para o governo como um todo. E o que você acha de estratégia que poderia ser implementada para essa promoção de transparência, Gustavo, trazendo a participação da sociedade civil nesse processo? Olha, a reforma tributária, né, que está sendo proposta, ela já traz ali um pouquinho disso, né? Eu acho que isso, poucas pessoas, né, a sociedade, poucas pessoas sabem que elas têm voz ativa realmente dentro do próprio Congresso. Poucas pessoas sabem o que é reforma tributária. Exatamente. Infelizmente. Infelizmente, né? Então, assim, eu acho que a desburocratização, você ter um processo de unificação de 5 tributos em um, já é um grande passo. Com certeza. Né? Então, isso já é um caminho. Né? Lógico que isso passa por uma série de discussões, como a gente já comentou aqui antes, mas eu entendo que sim, a gente tem aí um caminho que tem que ser percorrido, que é justamente nessa simplificação. E você acha que é possível conciliar aí essa desburocratização com esse imperativo de garantir aí a justiça social para evitar que essa simplificação beneficie apenas setores aí privilegiados da sociedade? Uma das coisas que está sendo muito discutida é justamente esse incentivo setorial, né? E de forma que, de fato, a gente tenta buscar, né, um pouco mais de justiça social nesse sentido, né? Então, a destinação da renda, né, e a destinação dos programas sociais, isso tem que ser realmente um pouco mais bem definido, mais bem direcionado pelo governo. Então, acho que sim, primeiro, a facilitação do processo, né, da apuração, do recolhimento, da comunicação. E segundo, a gente tem que ver qual que é a parcela que vai ser realmente destinada àqueles que mais precisam. Sem dúvida nenhuma. Por isso que é importante essa atuação da sociedade civil em todo esse processo. Né? E aí a gente tem que ver também, né, Carol, muito importante, né, a gente ter a aplicação de recursos em atividades econômicas que realmente têm capacidade de geração de emprego. Né? Então, acho que o governo não tem que olhar só pelo lado direto da sociedade em assistência, que tem que ter, mas tem que ter uma dosagem, mas também na geração de emprego, geração de renda, fazer com que a sociedade brasileira tenha acesso a trabalho, né? E isso, ter essa dignidade de trabalhar, de ter essa geração de renda, ter essa possibilidade de estudar, de conhecer mais, de se capacitar, e aí sim, realmente, a gente vai ter uma nação que a gente caminhe, né, Gustavo, que busque tudo isso. Sim. A gente está realmente chegando aqui no finalzinho. Agora eu quero pedir, né, você aí como diretor regional da Bicomex, dizer para o pessoal como o empresário que assiste a gente, que tem acesso à TV Poços, conhece vocês, entre em contato, encontra a Bicomex aí, especialmente hoje que a gente tem o digital para acessar, não é isso? Sem dúvida. Não, a gente está de portas abertas para todos os empresários, né? Acho que a gente... Desde pequeno empresário. Do pequeno, médio, porque grande. Porque a gente olha você e todos chiquérrimos aqui com a gente e fala assim, nossa, essa Bicomex é coisa só para o peixe grande. De forma você alguma. Você acolhe pequenininho também? Acolhemos. A Bicomex tem os projetos, né, para grandes, médias e pequenas empresas, né? A gente tem o nosso site, né, que é o www.bicomex.com.br, né? A gente tem os nossos canais por telefone, por WhatsApp, né? Nossas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, vai nos achar. E a ideia é promover realmente essa competitividade, fazer com que a gente venda e exporte, né, para o mundo mais produto, menos imposto. Né? Eu acho que fazer o empresário pagar menos e ganhar mais, né? Isso, exatamente. Gente, porque esse é o milagre, né? Isso aqui que a gente... É a plaquinha, né? Como é que é? Milagre daqui a pouco, impossível agora, né? Isso, gente. Fazer esse empresário entender aí as possibilidades que ele tem, que muitas vezes está escoando dinheiro pelo ralo imposto que ele nem está percebendo. Isso é comum, Gustavo, de vocês fazendo aí uma consultoria, entenderem que ali está saindo, escoando algo que não era necessário, que podia ser implementado de uma maneira diferente? Muito mais normal do que a gente imagina. É mesmo? Muito mais normal. Olha, gente, a falta de conhecimento, o que faz, né? Exato. Com a gente. E agora sim, como diretor e economista, eu queria que você trouxesse aí, especialmente para esse empresário que está buscando informações e buscando realmente melhorar esses processos
dentro da sua empresa, por onde começar? Que início, Gustavo? Traz aí para a gente uns insights para que caminho se toma nesse início desse processo. Eu acho que primeiro de tudo, né, a gente tem que entender qual que é o papel de cada um dentro da organização, né? Tentar fazer com que essas pessoas elas tenham papéis mais estratégicos, né, menos operacionais, entender do próprio negócio, né? Eu acho que isso é um caminho inicial. Segundo, a gente tem que olhar para cada setorzinho da empresa, porque ali cada um é um centro de resultado, né? E ali cada um tem a sua parcela de contribuição para o resultado final e como que a gente pode se tornar mais eficiente, seja operacionalmente, seja nas áreas administrativas, seja nas áreas comerciais, né? A eficiência da compra hoje, né? O saber comprar hoje é fundamental, né? E a tributação ela interfere diretamente nessas negociações comerciais, né? De compra de fornecedores. Então, eu acho que tem que passar por uma análise setor a setor da empresa e aí sim, a gente começar a se estruturar de uma forma um pouco mais abrangente para que se torne os grandes objetivos, que é, né, ter as melhores margens possíveis, atender ao mercado de forma justa, né, e trazer o seu produto de forma que você tenha uma perpetuidade, né, e a gente tenha aí as grandes empresas brasileiras nascendo novamente. E um país aí, né? Cada vez mais fomentado, em crescimento, em ascensão, né, gente? E para que a gente possa atrair também olhares de fora, para que queiram estar aqui investindo dentro do nosso país. Né? Sem dúvida. Alô, governo, né, gente? Precisa para ontem essa desburocratização que a gente tem falado tanto. Vou trazer para você uma matéria para finalizar esse programa. Eu volto para me despedir aqui com o Gustavo. Vocês sabem que eu adoro pets, né? Eu brinco, eu sou cachorreira. Eu adoro um cachorro, tenho cachorro em casa. E trouxe essa matéria porque a gente está aí com as temperaturas baixas e os nossos pets sofrem com as temperaturas baixas, especialmente aqueles que são mais idosos, né, gente? Então, essa matéria traz aí cuidados que você precisa ter, cuidados específicos e muita atenção com o seu bichinho, que você gosta tanto nessas baixas temperaturas. E eu volto para me despedir de você. Nos dias com temperaturas mais baixas, é importante que os tutores de animais de estimação estejam atentos aos cuidados necessários para proteger os seus companheiros peludos do frio intenso. Assim como os seres humanos, os animais também podem sofrer com o frio. E algumas precauções simples podem garantir o bem-estar e a saúde deles durante esse período do ano. A época é antes do inverno, gente. Não deixar acumular muito pelo para ficar todo embolado, para raspar agora no frio. Agora o frio eles sentem mesmo. Quando a gente tira todos os pelinhos, a pele já não está tão protegida. Aí você precisa pôr as roupinhas nesses cães que vão ser raspados. Mas geralmente é bom raspar sempre antes, uns 3 meses, para chegar agora e ele não passar o frio que a gente está sentindo também. É o mesmo frio que eles também estão sentindo. O acessório, a roupinha para o cachorro, geralmente, gente, por favor, coloquem cachorrinhos que não têm pelo. Cachorrinhos que são peludos não sentem o frio que o que não tem sente. É só aquecer a caminha, pôr bastante cobertorzinho, cuidar bem da pelagem dele, que vai dar tudo certo. Porque se você coloca a roupinha nele, ele vai embolar inteirinho, vai ser um caos, gente. Só a gente que trabalha no banho e tosa sabe como é que é. Aí chega aqui, eu tenho que raspar na zero, o cliente fala, não, gente, por favor, não rapa. Eu falo, é porque não tem como fazer mais nada depois que você pôs a roupinha, gente. Delícia, né? Deixar seu petzinho limpinho, cheiroso e cheio de saúde. Você tem pet, Gustavo? Tenho, lá? Tem uma cachorrinha. Tá vendo? Todo mundo gosta, né, gente? Todo mundo tem. Gustavo, eu quero te agradecer. Você foi muito gentil de vir participar, trouxe tanta informação, tanto conhecimento aqui pra gente e já deixar o convite para uma volta. Espero que você possa retornar dizendo, olha, gente, acabou os impostos, agora a gente tem tributo único, tá tudo lindo, maravilhoso. A gente está na utopia, né, gente? Mas por que não, né? Tem que sonhar. Mas eu espero aí que a gente realmente veja o país aí começando a concretizar, especialmente essas questões de reformas que são imprescindíveis para o nosso país. É seguir, né? Quem sabe a gente volta aqui e tem um papo aí diferente do que a gente teve hoje, dessa questão de desburocratização. Carol, muito obrigado pelo convite. Né? Realmente a gente espera que sim, né, tenhamos maior otimistas, né? competitividade né, nos nossos produtos, nos nossos serviços.
E foi um prazer participar dessa conversa com você. Muito bom ter você Sempre aqui. que nos convidarem, eu vou fazer questão de vir para poder fazer esse bate-papo com você. Já está na minha lista de convidados, viu? A gente tem uma listinha lá, né, gente? Seus economistas, porque economista no Brasil precisa dar muita entrevista. Tudo muda toda hora e a gente vai ficando doido. E a gente precisa de pessoal e profissional capacitado para trazer informação para a gente. Obrigado, viu, Gustavo? Você, a Bicomics, né? A toda a sua equipe aí por ter participado aqui com a gente. Muito obrigado a você, Carol, em meu nome, em nome da Bicomics. Muito obrigado pelo espaço e pela conversa. E a você também, que está sempre participando aqui com a gente. Domingo tem reprise, você também pode acessar os canais digitais da TV Postos para rever não só o 360, mas toda a programação da emissora. A gente volta na próxima quinta-feira, feriado, mas eu vou estar aqui, tá? A gente volta na próxima quinta-feira, eu te espero. Até lá.